Vida Leve de volta, falei que era rapidinho. Nós vamos falar agora sobre hipertensão, a famosa pressão alta. O Ministério da Saúde diz que 30% dos brasileiros sofrem com a hipertensão e metade nem sabe disso. A pressão alta é uma doença silenciosa, daí a importância do check-up. Roda a vinheta. Aqui ao meu lado, o cardiologista Sérgio Simões, para falar sobre hipertensão, famosa pressão alta, né, doutor? Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui é o Vida Leve. Hipertensão a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento, não é isso? Tem. Veja, a hipertensão arterial, a gente tem que ter cuidado em dizer que pode não ter cura. Ai, como é que é isso? É, porque veja, se o paciente ele está vivendo um momento de muito estresse, de muita tribulação, eu costumo dizer que ele pode estar hipertenso e não ser hipertenso. E a gente precisa tratar. Ele vai passar algum tempo utilizando, um belo dia, muda as suas atribuições na empresa, ele começa a ter uma vida mais tranquila, faz atividade física, perde peso, muda o estilo de vida com relação a álcool e alimentação, a pressão arterial normaliza, a ponto de fazer hipotensão. Que é o que ela vai embora. Retorna ao consultório com queixas de tontura, mal-estar, sonolência, e o médico vai aferir pressão baixinha, retira o remédio e esse paciente continua com o estilo de vida saudável, talvez com muito estresse, fazendo sua psicoterapia, tudo isso, e seguindo, observando a aferição. Então ele não era realmente um verdadeiro hipertenso, estava numa condição de pressão alta. Estava, não era. E melhorou a pressão. Então, por aí, poderíamos dizer que ele melhorou da hipertensão naquele momento, né? Mas Mais realmente a hipertensão arterial, quando diagnosticada, crônica, Sim. que você percebe que aquela hipertensão é essencial, que geralmente tem uma origem genética. Então, esse tipo de paciente, quando realmente ele desenvolve a hipertensão, quando ela aflora, esse tem que utilizar medicamento e mudar o estilo de vida para o resto da vida. Quando apresenta sintomas, quais são esses sintomas? A hipertensão arterial, se a pessoa não tiver de vez em quando aferindo sua pressão, pode ser que ela não consiga saber, porque sintomatologia é raro. Algumas pessoas queixam de palpitação, de um certo cansaço, cefaleia, e que realmente quando a gente inicia o tratamento, melhora os sintomas. Mas a grande maioria das pessoas são assintomáticas, não possuem sintomas. Entendi. O diagnóstico é simples. Aferir a pressão, como é que é? Tem que ter algumas consultas, né, repetidas, de pressão elevada, ou o paciente aferir a pressão dele no dia a dia com um aparelho bem calibrado, ou, de uma forma mais rápida, através da monitorização ambulatorial da pressão, que é a MAPA. Tem um outro método, que é o método que a gente chama de MRPA, que é um aparelho de pressão arterial que o paciente leva para sua casa. E tem também uma outra forma de avaliar a pressão arterial hoje em dia, que não é só com a MAPA e MRPA, que é através da pressão arterial central. Me diga uma coisa, Sérgio, em relação aos fatores de risco. Certo. Todos os pacientes que têm maior fator de risco para desenvolver hipertensão é aquele paciente que está acima do peso, é aquele paciente que fuma, que está bebendo muito, ou ingerindo muito álcool, que está ingerindo muitas comidas ricas em sódio, em sal, né? Porque esses fatores são fatores que a gente pode modificar. Né? Sim, porque não são genéticos. Infelizmente a gente não consegue modificar a idade do paciente, a gente não vai conseguir modificar a genética do paciente, mas a gente vai conseguir modificar essas coisas. Então, se você agir nesses hábitos aqui de vida, você vai diminuir a chance dele, vamos dizer assim, desenvolver precocemente a doença chamada hipertensão arterial. E me diga uma coisa, em relação às consequências de uma hipertensão não tratada. Lesar o rim, né, fazer com que o seu rim vá perdendo função, filtração ao longo da vida mais rápido. Ela pode agredir o fundo de olho, os seus olhos, você vai perdendo a capacidade de enxergar, vai tornando cego, né? Você vai fazendo lesão no seu coração, porque o seu coração ele é uma bomba. Então, quanto mais ele bombeia sobre uma pressão, sobre uma resistência, ele vai ter que criar músculo para ter força. Só que o coração, quando ele vai criando músculo, ele vai ficando endurecido. No cérebro, ela pode fazendo pequenos acidentes vasculares cerebrais, certo? Infartos lacunares, que a gente chama, que com o passar do tempo pode gerar um infarto, um AVC mais grave, ou até propiciar vir a desenvolver um Alzheimer, por exemplo.
Além das doenças vasculares periféricas, que a hipertensão pode favorecer a ter uma trombose arterial, doenças mais sérias, que pode fazer com que o paciente fique inválido. E o tratamento é a base de medicamentos. Medicamento Também, e estilo né? de vida saudável. Né? Veja, a base de qualquer tratamento de doença crônica é você ter um estilo de vida saudável, alimentação e exercício físico. E importante ressaltar que tem algumas pessoas que têm essa dúvida de que o hipertenso ele pode e deve praticar atividade física. A atividade física, Karine, ela é parte do tratamento. É claro que individualizada, vai ter aquele hipertenso que ele vai poder correr uma maratona e vai ter o hipertenso que não pode. Sim, cada caso é um caso, vai ter né? o hipertenso que pode ir para uma academia e fazer cargas maiores de peso e vai ter o hipertenso que não vai ser legal. O ideal é que ele tenha a sua pressão arterial controlada. Tá vendo aí, gente? Recado dado, né? Então, para quem já é hipertenso, sabe que tem que aí aderir ao tratamento, tem todas essas medidas de controle. E para quem não é, existe aí uma prevenção que é justamente nesse sentido de estilo de vida, porque genética a gente não tem o que fazer, mas os hábitos saudáveis a gente pode aí incorporar, né? Se você tiver realmente um estilo de vida saudável, a sua genética vai aflorar mais tarde. Entendi. Doutor Sérgio, muito obrigada aí Eu que agradeço. pelas informações e pela sua participação aqui no Vida Leve. Sucesso no seu programa. Amém. Viu só? Informações super úteis para a sua saúde. Doutor Sérgio Simões, aquele abraço. E olha só, eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Vou no pé e volto no outro com o quadro Cartão Postal, aquele que a gente ama e explora os pontos turísticos do nosso estado. Quer saber qual foi o lugar? Então fica aí que eu volto já já e volto também com a receita da semana.